dentro da cidade, agora no download da notícia. Maurício Martins e Rafa BG discutindo agora assuntos que envolvem também o cenário nacional da política brasileira. Vai lá, Maurício. Começamos, caro Fred, com o cenário estadual, né? Ontem, Haddad definiu quem seria o seu vice. E, aliás, nós temos um videozinho aí feito pela Guardiã, não temos, Ali? Temos um videozinho sobre o vice de Fernando Haddad. Como foi vice-governador e governador, além de secretário de Estado de duas pastas muito importantes. Então não falta experiência para o Márcio França, sobra experiência. Ele tem uma relação com os prefeitos que é muito diferente do que está acontecendo hoje. Entende, né, de São Vicente duas vezes, e com altíssima aprovação, como foi vice-governador e governador, além de secretário de Estado de duas pastas muito importantes. Então não falta experiência para o Márcio França, sobra experiência. Ele tem uma relação com os prefeitos que é muito diferente do que está acontecendo hoje. Entende a liberdade do prefeito, a autonomia do prefeito, mas procura se aproximar dos prefeitos para estabelecer parcerias. Muito à maneira do que o presidente Lula faz no plano federal. Ele busca interação para buscar o melhor resultado para cada município. Então tem uma larga experiência. Além disso, ele teve uma boa relação com duas categorias que vão ser muito parceiras de um futuro governo nosso, que é dos policiais. O Márcio tem uma grande relação com essa categoria e com o magistério paulista. Ele foi uma pessoa que dignificou a relação com os professores. Isso me conforta muito, porque eu fui ministro da Educação por 7 anos e prezei muito pelo contato com os professores e técnicos no plano federal, e é uma experiência que eu quero trazer para o plano estadual. Então, ele tem, efetivamente, credenciais que o habilitam a atuar de maneira ampla e restrita, porque é uma pessoa que conhece o Estado como pouca gente conhece. Ele participou de todo o governo Alckmin, que foi por 4 vezes governador. Eu quero te dizer que sobre o interior eu mesmo vou estar presente, Simone e Marina vão estar presentes, mas no PS. Bom, voltando, essa foi a explicação do Haddad. Eu queria passar algumas informações aqui. Aliás, a Gabi pede para eu entrar nesse assunto já há algum tempo aqui no ar. A chapa de esquerda, ela se fechou. Enquanto tem vários candidatos ao Senado, vários candidatos a presidente em outros cantos, a chapa de esquerda, pelo menos para presidente da República, está fechada. Aqui em São Paulo, o Haddad, ministro 2 vezes, ministro do governo Lula sem nenhum escândalo, e da Dilma enquanto ministro da Educação, ou passou pelo Ministério da Fazenda. O vice dele é uma pessoa que já foi vice-governador de São Paulo e governador de São Paulo por um período. A chapa de Senado tem a Simone Tebet, ex-senadora e ministra, e a Marina, ex-senadora e ministra. É uma chapa substancial de peso. Com o vice-presidente da República, se por um acaso o PT começar a visitar cidades pequenas, que o Márcio França tem muita entrada e o Alckmin tem muita entrada, e focar a sua campanha em cidades com menos de 50 mil habitantes e visitar prefeito, vereador, moradores da cidade, principalmente as mulheres das cidades com menos de 50 mil habitantes, vai dar uma guinada nessa campanha para o governo do estado. Tá? Eu trouxe alguns números hoje aqui para o Rafa fora do ar, que é o seguinte: em 2014, quando o PT não tinha a menor possibilidade, dos 40 deputados estaduais com mais de 100 mil votos, a esquerda, contando o PSOL e PT, tinham 4. Tá? E esse primeiro dos 4 aparecia no 31º mais votado do governo do estado. Na última eleição de 2022, os 3 mais votados do estado foram de esquerda, tá? Foi o Eduardo Suplicy e 2 candidaturas do PSOL. E dos 40
candidatos com mais de 100 mil votos, que dos 95 candidatos, sempre tem uma média de 40 candidatos que tem mais de 100 mil votos. O resto briga para baixo de 100 mil votos. De 4 pulou para 14. Então a esquerda tem se mantido com uma votação muito, muito forte e tem subido no governo do estado em termos de votantes e de pessoas com muito voto. Se o Alckmin e o Márcio França resolverem priorizar cidades pequenas, se for para Campinas, Guarulhos, São José do Rio Preto, vai tomar vaia por causa do Lula. Agora, se priorizar cidades com menos de 50 mil habitantes, vai fazer um estrago e eu acho que o Haddad pode virar em cima do Tarcísio isso. O que você acha, Rafa? Maurício, eu acho muito difícil. Eu acho que a entrada do Márcio França agrega muito pouco na campanha do Haddad. O Márcio França, né, quase ganhou contra o Dória para governo do estado, perdeu para praticamente 350 mil votos. Depois concorreu a prefeito de São Paulo. É interessante, né, porque quando ele concorreu a governador, ele foi mais votado do que o Dória na capital, mas quando saiu para prefeito, teve uma votação muito ruim, acho que ficou em 4º lugar, né? Não ficou bem posicionado. Na campanha também do Senado, perdeu para o astronauta. Então, acho que o Márcio França vem de ladeira abaixo. E, de novo, não agrega por quê? Porque é do mesmo grupo. Eu acho que a receita que deu certo para o Lula foi Lula e Haddad. Pegou, né, uma pessoa do outro lado e a coisa dá mais sinergia. Eu acho que o país passa por uma situação muito ruim. O endividamento das famílias, estamos falando de endividamento de 80%, é muita coisa. A sensação de impotência do brasileiro hoje de compra é absurda. Você vai para um supermercado, você hoje para comprar pão e queijo na padaria, você repensa. Você fala, cara, será que eu vou comprar na padaria ou vou ter que comprar no supermercado porque é mais barato? Então a gente está falando de uma situação crítica do brasileiro, né, de uma situação que você acaba sobrevivendo e não vivendo. E nisso, o Estado de São Paulo, que já tem uma rejeição natural ao PT, eu acho que potencializa. O Tarcísio provavelmente vai ganhar no primeiro turno. A gente não tem... Acho que está decidido que o Paulo Serra não vai sair. E o Kim Kataguiri também não vai. Só vai ter um turno. Então, só vai ter um turno. Então, mas aí o jogo do tabuleiro foi se construindo. O Tarcísio, que já estava numa posição boa, pensou, por que ainda vou deixar, né, o Paulo Serra entrar para tirar um pouco dos meus votos e o Kim também para roubar um pouco dos meus votos? Vou conversar com essa turma, tirar eles do jogo, compor dentro da minha estrutura, e aí eu concorro só com a Haddad. E essa corrida só com a Haddad, como você coloca, não tem, porque vai dar mais de 50% e vai se ganhar no primeiro turno. Rafa, isso é soberba. Eu acho que essa soberba da direita é o que tem feito a esquerda crescer feito um desesperado. O Tarcísio tem grandes possibilidades, sim. Agora, achar que uma chapa com a cabeça de um ex-prefeito da maior cidade da América Latina e que foi ministro de Educação e da Fazenda do país, um vice de um cara que foi vice-governador, governador e quase foi reeleito, tá? E deputado federal e com histórico gigantesco, com 2 candidatas senadoras que já foram senadores e foram ministras também. É uma coisa meio que absurda achar que essa chapa é fraca e que não tem nenhum tipo de estratégia. Eu acho que se o PT não tem esse tipo de estratégia, deixa a campanha na mão da Guardiã da Notícia que a gente dá um jeito lá. Porque se a gente conseguir levar Alckmin e Márcio França, que tem um histórico com prefeitos de interior e principalmente cidades pequenas, o Tarcísio, duvido que ele tenha pisado em Santa Rita do Passa Quatro, duvido que o Tarcísio tenha pisado em Borá, em Lagoinha. O Alckmin já pisou e o Márcio França já pisou. As pessoas, os moradores dali, de interior de São Paulo, sempre rejeitaram o PT, mas nós temos números. 2014, que a rejeição do PT era muito forte, os deputados estaduais, vou repetir os números que eu te passei antes da gente começar. Dos 40 deputados estaduais com mais de 100 mil votos, nós tínhamos 4
da esquerda. Era 2 do PSOL, 2 do PT. Hoje, tá, na última eleição, dos 40 tem 14, sendo que os 3 mais votados deputados estaduais do estado todo de São Paulo é o Eduardo Suplicy e 2 candidaturas do PSOL. Então, tá crescendo, tá entrando em lugares que nunca entrou. E se o Alckmin e o Márcio França arregaçar a manga e começar a ir de baixo para cima, cidade de 1.000, de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, até chegar na cidade de 50.000 habitantes, esse trem não tem como parar, não. Eu acho que a soberba do Tarcísio e a forma que o Tarcísio segue está correndo muito risco. Mas, Maurício, eu falo pelos números, pela sensação, não é soberba, é dados. Eu acho que muita água... Os dados, mas a gente vai considerar também que as pessoas que ganham até 5 mil reais não estão pagando imposto de renda, que as pessoas têm o menor desemprego da história do país, de toda a série histórica. O IBGE foi até acusado de ter sido manipulado e sofrer de Deus, um Rafa, abuso São funcionários de carreira e quem acusa é o pessoal da direita irresponsável que faz acusação em cima de todo mundo, mas, Maurício, que não tem a ver. Se a gente sair na rua é o IBGE, gente. Se a gente sair na rua e perguntar pro brasileiro, você tá feliz? Você sente que seu dinheiro rende? Você tem poder de compra? Mas você vai perguntar onde isso? E aí, o Haddad tem responsabilidade direta, ele é ministro da Economia. Então, mas a gente vai fazer essa pergunta onde? Não é qualquer Num show pessoa. do Allianz? Não, qualquer pessoa. Se você sai o pessoal paga 2, 3 mil reais pra encher o show do Allianz? Então, mas aí... Agora não é mais, agora é verdade, é no Nubank. Agora num show do Nubank que o pessoal paga 2, 3 mil reais, tá todo mundo pagando 2, 3 mil reais num show, mas tá todo mundo descontente com o governo do país. É o que a gente tá falando de 80% das famílias endividadas, a sensação, quando você conversa com as pessoas, eu vim agora de Uber. O cara do Uber tava quase chorando. Não, motorista de Uber e motorista de táxi não é parâmetro, né? Não, mas qualquer pessoa. Todo mundo de direita. Não, se você for, vai no supermercado, fica lá no caixa e pergunta pra pessoa, você tá feliz aqui pagando a conta? Tá suave? Não, não tá. Tá pesada. Não, o custo eu não tô feliz pagando a conta, mesmo tendo dinheiro pra pagar minhas contas. Não, de repente você tava lá na lista do Vorcaro, a gente não tá sabendo. Mas assim... Ninguém é feliz pagando conta. Não, mas a questão, Maurício, de novo... A gente está sem poder de compra, as coisas estão caríssimas, a gente não tem condições hoje de ter um lazer tranquilo, de poder ir numa pizzaria e pagar uma conta e achar que não pesa. Nem tem fila no Família Mancini, nem tem fila no Sexab, tá todo... Rafa, se você for sábado, meio-dia no Sexab, a fila é de 3 horas para você sentar numa mesa. Bom, então... E o ticket médio de lá é acima de R$1.000. Então, pro Maurício, o Brasil tá bom, tá com dinheiro. Pra mim não tá. Eu também sinto melhor o meu do que dinheiro quando o pessoal tá comendo cada vez indo embora, não tendo condições. Então, de novo, a sensação que eu tenho, até quero... Vamos fazer nossas apostas, né, Maurício? Então, o Maurício aposta no Haddad, eu aposto no Tarcísio. Não, eu aposto numa campanha de inteligência para que possa minar o Tarcísio. Você falou que tem chance. Eu deixo claro que não tem chance. O Tarcísio é o grande... favorito dessa campanha. Agora, a soberba pode derrubar. Mas já que a gente vai fazer a aposta, vamos passar para o governo federal? Bora. Que esta semana tivemos um barulho aí. Suja, sendo lavada que o pessoal que tem chance está brigando dentro da família. Imagina quem não tem chance. Imagina quem que tá achando que o país está ruim. Mas isso aí foi muito feio, Maurício. Nós estamos falando da Michele, da briga que teve da Michele ou do Flávio? Dos dois, né? A briga envolve os dois, mas a Michele que saiu, né, em rede nacional praticamente, porque ela publicou no canal dela e claro, isso repercutiu em todos os veículos. No dia do jogo, a gente estava esperando uma coisa diferente, que o ET ia pousar lá em Miami e abduzir o Neymar. Mas não foi isso que aconteceu? A gente esperava isso, mas no final o grande barulho era a Michele, né, fazendo um vídeo, lavando uma roupa suja que deveria ter sido feito dentro de casa, né? Que o ditado popular já diz, né? Roupa suja a gente lava dentro de casa. Então ela saiu na rede dela falando que o Flávio foi indelicado, que ele não respeitou ela, que ele tratou ela de maneira ríspida, porque, segundo os fatos, a polêmica era no Ceará, do Ciro Gomes, que o Flávio buscava um apoio
né, do Ciro Gomes, e ela queria o Eduardo Cirão. E ao mesmo... Girão, do Podemos. Eduardo Girão, perfeito. E para, né, o governo do Ceará. E também ela queria no Senado a Priscila Costa e o diretório do Ceará, PL, quer colocar o Alcides Fernandes, que é filho do presidente, né, André Fernandes, do diretório do Ceará. E aí virou toda essa confusão toda. O que eu acho, resumindo, 3 problemas. Primeiro, de novo pelo ditado, roupa suja se lava dentro de casa. Você não vai pegar uma crise, né, familiar, de certa forma, porque tudo ali é família, e vai colocar no seu perfil desabafando uma coisa extremamente delicada. Segundo, o diretório do PL estava já encaminhando para uma posição de apoio. Eu acho que a gente tem que respeitar também, muitas vezes, decisão local. Se o diretório está caminhando para um lado, você tem que entender a situação, até porque o Ciro, gostando ou não, é melhor você ter o Ciro, porque política, nunca campanha... é bom ter o Ciro em lugar nenhum. Campanha política, a gente sabe também. É uma guerra e você precisa de aliados. Agora é melhor você ter o Ciro Gomes com você e ganhar a presidência, ou é melhor não ter o Ciro e perder? Então, mas, assim, Rafa, todo mundo que já teve o Ciro reclama. Então, o Ciro é o pior aliado do mundo. Aí a gente vai ver pesquisas. Mas quem está à frente lá como intenção de voto? Ciro. Tá ganhando nas pesquisas. Mas tá na frente. Bom. Aí se você pega o Eduardo Girão, ele nem aparece, aparece com 4%. Enquanto o Ciro tem mais de 40% de intenção de votos, o Eduardo Girão tem só 4%. Aí você pega o outro também, o senador. Então aí vamos lá, vamos senador então. Você não respeitou a decisão do partido, então vê o currículo e intenções de voto. A Priscila Costa também aparece muito atrás do Alcides Fernandes. Então, de novo, assim, o Alcides Fernandes foi eleito para deputado estadual com 79 mil votos. A Priscila não foi, ficou como suplente, conseguiu assumir por 4 meses, por uma investigação que derrubaram lá o deputado. Então, assim, era deputado federal, né? A Priscila Costa. Mas, enfim, de novo, então, assim, o Alcides Fernandes tem mais intenção de voto, teve mais votos na urna, e a Michelle também quis colocar uma pessoa do apoio dela. E no final, de novo, acho que o ponto principal é esse também, Maurício. Não se faz isso em rede, não se faz essa exposição. Repete aí o ditado popular. Não se lava, roupa suja se lava dentro de casa. Isso, roupa suja se lava dentro de casa. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. As frases do bolsonarismo. Você pode humilhar, ir em cima de uma mulher, bater, resolver, achar que é você que manda, achar que é você que entende de política, subjugar a Michelle, que é quem está andando o país inteiro, porque os filhos do Bolsonaro nenhum é chegado no trabalho, entendeu? Enquanto a Michelle tá rodando todos os países e tem que voltar para casa porque tem que dar remédio pro cidadão que tá preso, os filhos estão nos Estados Unidos. O Flávio tá nos Estados Unidos assistindo o jogo da Copa. Ou vocês acham que ele tá lá para conversar só com o Trump? Entendeu? Nenhum dos filhos dele é chegado no trabalho. O Eduardo foi embora daqui com aquela desculpa que ia ser preso sem ter um único processo. Agora, quando fala em mulher, não pode ser candidata. Já ferraram a mãe dos 3, o Eduardo, o Flávio e o Carlos. A mãe deles era vereadora pelo Rio de Janeiro. Quando o Flávio estava para fazer 18 anos, o Bolsonaro olhou e falou: sai daí que você é mulher. O Carlos está saindo em cima de você, se elegeu vereador. Passaram um trator em cima da própria mãe. Você entendeu? Agora não admitem a Michelle candidata a presidente da República porque é mulher. E aí, a hora que a pessoa reage, roupa suja se lava em casa. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu sempre fiz aqui uma analogia, uma brincadeira, a peça de teatro dos melhores do mundo, do Hermanoteu em Terra de Godard, que Hermanoteu corre toda o Egito para tentar achar o último hebreu, e toda vez
que ele é apresentado, ele é filho de Oloneia e irmão de Micalateia, que é uma confusão muito próxima a essa da família Bolsonaro. Agora, a família Bolsonaro subjuga sim a Michele, que é a mais inteligente de todos ali, inclusive do pai deles, você entendeu? Ela tá rodando todos os estados da federação pelo PL, montando o PL Mulher. Ela tá fazendo com que as lideranças tenham ouvido, mas ela não entende nada de política. O cidadão que é candidato a presidente não aceita falar com ela, fala que ela não entende porcaria nenhuma, dá uma detonada nela. A hora que ela senta a mão e faz uma reação dessa, não, ela tinha que conversar. Ela deixou bem claro, ele não falava com ela, falou que ela não entende nada, e ela entende muito mais do que os 5. Você tem o outro lá que está na festa do Skol Beats, no Balneário Camboriú. Tem o que foi para lá para sair candidato a senador, que se fosse bacana da família, o Flávio era candidato a presidente, tinha deixado ele no Rio para pegar a vaga do Senado, que eu ainda não acredito que o Flávio é candidato a presidente da República, só vou acreditar na convenção do PL, que para mim vai aparecer a Michele daqui a pouco, e se for, vai ser numa linha extremamente ruim, e pro Lula ganhar essa eleição, porque estão forçando uma candidatura que é ruim, do filho que tem fama de corrupto, independente de ser ou não, estão empurrando goela abaixo o filho que tem fama de corrupto. Em todas as cidades estão inventando o candidato que é contra tudo. Aqui em São Paulo mesmo, por mais que eu goste muito do presidente da Assembleia, mas o candidato natural de direita que era o Ricardo Salles, não era o presidente da Assembleia Legislativa. Mas inventaram que o primeiro suplente dele é o Eduardo e estão indo. A família é ruim, não entende nada de política e não gosta de trabalho. Nenhum dos 5 filhos gosta de trabalho. E aí tem essa briga toda e vamos manter o... Maurício, roupa suja se lava em casa. Mas roupa suja se lava em casa, isso é fato, é muito fato. Desagradável isso. E aí é fato para misoginia e para opressão da mulher do país. Mas é isso, fato. Aí esse é o discurso da esquerda. Não sempre é discurso da esquerda. Ninguém acha que a Michele é a melhor ali. É vitimização, sempre é coisa, ela é mulher, aí sempre aquela carapuça. Ela é a mulher e ela é a melhor da família. É aquela coisa woke, né? As minorias, porque ela foi mulher agora, porque foram só que é mulher. Não, você tomou um puxão de orelha porque você fez besteira. Então, se você não respeitou, de novo, o diretório... Ela tomou um puxão de orelha de quem? Você acha que ela fez aquele vídeo sem autorização do Valdemar e do Jair? Ela mora com o cara, ela é a dona do remédio. É ela que entrega. Só se ela colocou um pouquinho a mais na dosagem, o bicho ficou grogue. Quando ele fica grogue, ele quer abrir uma tornozeleira, ele faz tudo, mas ele quer abrir a tornozeleira, mas não encosta o ferro de solda na perna. Ele tá grogue com 73 anos e faz uma arte em volta da caixinha da tornozeleira, tentando abrir a tornozeleira, que aquilo tá na cara que foi outra pessoa que fez. Só a imprensa, uma parte da imprensa e a justiça acreditou que foi ele que enfiou o pé aqui, contorcionista, com 73 anos, enfiou o pé perto do nariz, foi mexendo com o ferro de solda em volta. Não é um ferro incandescente que esquenta a perna e tem que tomar um cuidado, não queimou nada, não enfiou o ferro de solda na coxa, não aconteceu nada. Alguém tentou abrir aquela tornozeleira, tá? Assim como tá todo mundo nesse teatro. A Michele só vai para a rede do jeito que vai, com a autorização de Valdemar e a ciência de Jair. Então, a gente não tem ainda as razões totais dessa ação. Fica ainda numa dúvida, porque, de fato, é muito infantil, no dia do jogo, fazer esse posicionamento. Existe alguma coisa por trás, eu não sei se, de fato, é desvio de foco da questão do Banco Master, ou como o Banco Master pode pegar... Eu vi hoje na Metrópolis também essa narrativa, né? Como a questão do Banco Master pode dar algo sério para o Flávio Bolsonaro, eles não querem queimar o clã todo. Então, para não queimar o clã todo, a Michele já sai atirando, já cria um distanciamento do Flávio, para depois, quem sabe, né, na teoria do Maurício, ela sair como candidata à presidência. Não sei. Eu sei ao ponto do que aconteceu, de fato... Foi infantil,
não dá para chamar de outra maneira. Não é essa coisa de mulher, vitimismo. Isso Reação. Eu acho, reação, mas eu acho, de novo, essa questão de vitimizar a mulher, não se fala assim, porque desmerece ela. De novo, é discurso da esquerda, é vitimização, é woke, isso eu acho Se muito fosse ruim. homem, estava sendo tratado como Ciro. Ia ser a mesma coisa. É o Ciro. Então, é o Ciro que fala que o pai deles é bandido, que os três são quadrilheiro, que eles xingam os 3 filhos, mas é o Ciro. Então o Ciro a gente não vai se meter. Vamos falar que Ciro, quem não entende nada é a Michelle, que é a mulher. O Ciro fez também um pronunciamento falando que não tem o apoio do Flávio. Eu acho estranho também ter o apoio do Flávio, porque falou muito mal do Bolsonaro, né? Então, de novo, mas assim, o diretório lá contava com esse apoio, estavam costurando. De novo, jogo político, fazem alianças. A pergunta de novo, Maurício, você prefere o Ciro dentro do seu grupo? Ele não tem nenhum escândalo maior de corrupção. Tem, sim, uma questão de agressividade horrorosa, né? Até contra a mulher. Isso realmente pesa muito contra ele. Não tem nenhum escândalo, não foi marcado, né, como o PT por escândalos de corrupção tão Então vamos acentuosos. votar no Haddad, que nunca teve nenhum escândalo de corrupção, é isso? Não, é um conjunto das coisas, né? Então, assim, o do Ciro não tem conjunto das coisas. A gente não está votando no Ciro. A gente está usando, né, a capacidade do Ciro de conquistar votos para a gente assumir, né? A gente não, né? Para o Flávio assumir uma presidência. Então, dentro do jogo político, vale a pena ter uma pessoa que está sendo cogitada para ele ganhar a campanha como governador do Ceará dentro do grupo? Se de repente o preço for esse para ganhar a presidência, tem uma pessoa, um aliado que tem até algumas linhas parecidas, né, com questão de segurança, mais dura, mais enérgica. O Ciro também caminha nesse sentido. E de novo, Maurício, eu acho que a Michelle quis também dar pitaco, né, num outro estado. O diretório do Ceará já estava costurando com o Ciro para fazer uma aliança, para fazer o nome do Senado no Alcides Fernandes. A Michelle também queria a Priscila Costa. Então, uma interferência que eu acho que a gente tem que pontuar muito bem, porque, de novo, eu acho que existe um respeito pelo diretório local. E, de novo, não se faz isso em rede para expor toda essa questão. E aí, é que nem você coloca, aí vira o vitimismo total, né? Eu sou mulher, então por isso que não me respeitam. Mas, de novo, isso é a cartilha da esquerda. Sempre não é a cartilha da esquerda, é a cartilha da família Bolsonaro. Bom, estouramos 6 minutos o nosso tempo assunto aqui era do polêmico download, mesmo. Tá? Mas vamos ter que tomar. A semana que vem a gente volta nesse negócio. Se é cartilha da esquerda ou se é a cartilha da família Bolsonaro, que quando nasce mulher foi um erro. Você entendeu? Foi o que ele disse. E antes que a Gabi nos dê uma bronca, vamos encerrando o download da notícia. Com você, Fred, até sexta-feira para todo mundo. Uma boa sexta-feira e segunda. Jogo no Brasil. 2 horas da tarde, Japão e Brasil. Japão e Brasil. Bora. É com você, Fred. Vamos lá, valeu, gente, muito obrigado aí, tanto ao Maurício Martins como ao Rafa BG no Download da Notícia, primeira edição, no Tabuleiro da Política. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos já com todas as informações de São Paulo, Brasil e Mundo e todas as regiões abraçadas aqui pela Guardia da Notícia. Já voltamos.